Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer essa placa, é uma placa porta-chaves com a técnica do ripado. O material eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês tomarem nota depois. Então vamos ao passo a passo. Aqui eu tenho uma placa de MDF de 23 por 23. Eu pintei a placa já de preto. Agora eu vou fazer aqui a técnica do ripado usando essa cera. É uma cera de chão que eu tenho em casa, mas quem não tiver pode usar a vela. Eu vou passar essa cera aqui com uma esponjinha e vou passar na placa inteira, aonde eu quero que fique depois o efeito do ripado. Aí vai também do gosto de quem estiver fazendo. Eu gosto de passar bastante porque depois eu gosto de lixar e gosto que apareça bem o fundo. Então aqui, se você não tiver uma cera assim, você pode usar uma cera de artesanato mesmo, ou então usar uma vela, que também dá um resultado perfeito. Depois que então a gente passa a cera, aí eu venho com a tinta branca. É uma tinta, pode ser PVA, pode ser acrílica, e você vem com o pincel bem encharcado e passa a tinta. Aqui o ideal seria que fosse uma trincha um pouco mais larga, um pincel um pouco mais largo para estar fazendo esse trabalho. Senão não tem problema nenhum de usar um pincel um pouco menor. Eu passei então 3 demãos de tinta branca. Aí você passa, se você quiser que cubra mais, pode passar mais, ou então pode passar só 2 demãos também, dependendo da cobertura. Eu esperei secar e agora com uma régua de ferro eu vou marcar aqui, vou medir quanto tem direitinho a placa e vou dividir para que as ripas saiam mais ou menos do mesmo tamanho. Aí eu venho com um estilete, seguro bem forte a régua e passo o estilete bem forte para marcar a madeira, para fazer um vinco bem fundo aqui na madeira. Aqui então, com uma lixa bem grossa, eu venho lixando todos os cantinhos e passo bem em cima de onde eu passei a cera para que saia a tinta branca e fique parecendo bem o fundo. Aqui no meu caso eu gosto de ser feito, quanto mais aparecer a tinta de baixo eu acho mais bacana. Quem não gostar pode lixar menos, mas eu acho que fica bem bacana esse fundo bem envelhecido. Vou fazer isso bem nos cantinhos e aqui no vinco da madeira. Depois é só limpar com o tecido, tirar toda a sujeirinha que ficou da lixa. E agora a gente vai fazer o efeito do sombreado. Eu tô usando aqui um betume, o betume mahogany. E vou usar esse pincel chanfrado. Como sempre, para fazer essa técnica, a gente molha a pontinha do pincel na água. Depois pega um pouquinho da tinta, limpa bem o pincel, espalha, vê se vai dar o efeito que você quer antes de passar direto na madeira. Aí vem passando aqui nos cantinhos para dar esse efeito de envelhecido, de esfumado em todos os cantos, em toda a lateral do trabalho que você está fazendo.
Aqui, como vocês viram, eu sujei, ficou muito marcado a tinta, aí não tem problema, é só vir com um pano úmido e tirar, limpar bem, aproveitar que a tinta ainda tá molhada. Como nesse caso aqui o efeito é de uma madeira envelhecida, não tem problema ainda que fique manchado, mas se você estiver fazendo um outro tipo de trabalho que precise que seja um trabalho mais limpo, mais branco, você vem com um pano várias vezes para tirar bem a tinta para que não fique manchado. Aí aqui eu vou usar esse stencil de arabesco, flores aqui. Eu tô deixando a referência dele aí na lista do material na descrição do vídeo. E vou utilizar uma espátula de plástico, se você tiver uma de plástico, pode usar, uma de metal também serve. E eu vou usar aqui esse gesso acrílico, pode ser uma massa acrílica qualquer que você tiver aí. Aí eu tiro um pouquinho da massa, amoleço ela. Antes de aplicar, vou segurar o stencil aqui com um pedacinho de fita crepe. Aí você vem espalhando a massa de forma que ele fique ainda uma camada bem fina, para que se forme assim o relevo. Aí na hora de tirar é só retirar com bastante cuidado para não estragar o desenho e não levantar nenhuma pontinha. Mas também se levantar alguma pontinha é só depois com paciência e delicadeza você arrumar. Agora eu vou deixar aqui secando e para limpar o stencil você tem que limpar logo depois que usar, para a massa não secar. Então eu passo novamente a espátula, tirando o excesso de massa que ficou, e vou guardar novamente essa massa dentro do pote. É assim que eu faço, que depois você fecha bem o pote, a massa ela continua mole e dá para você ir usando e reaproveitando. Essas massas elas duram bastante tempo. Depois é só você lavar bem o stencil com água antes que seque a massa acrílica. Agora eu vou fazer aqui uma aplicação. Eu escolhi essa gaiolinha de recorte de MDF. Antes de fazer a aplicação, eu vou pintar ela com o betume mesmo e essa esponjinha. Vou vir com umas batidinhas e vou deixar ela toda marrom. Aqui já tá pronta. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás e vou fixar aqui embaixo do arabesco para deixar como se ela tivesse pendurada aqui no galinho desses arabescos. Agora com esse outro stencil, eu vou deixar a referência dele aí embaixo também na descrição do vídeo. Eu venho com um pouquinho de tinta azul, um pouco misturada com um pouquinho de preto, e vou utilizar aqui o pincel tipo pituá e vou vir com pequenas batidinhas e vou tirar essas chaves aqui no lugar aqui, uma aqui embaixo, depois eu vou fazer outra na lateral.
Aqui eu vou tirar também essa palavra. Se precisar, você volta, reforça com a mesma tinta. Agora aqui eu vou fazer um sombreado com um pouquinho do betume marrom. Aí eu venho fazendo um esfumado nas extremidades da chave e no meio também. E na palavra. Agora eu vou fazer as aplicações. Eu estou utilizando aqui mini pérolas. Eu vou colocar bem aqui sobre a gaiola para representar o cordão, um cordão de pérolas que está segurando a gaiolinha. E aqui com essas rosinhas, são rosinhas de papel, você encontra em qualquer loja de artesanato ou de artigos para festa. Eu recortei e vou colar essas rosinhas aqui em cima da gaiolinha e estou fazendo isso com a cola quente. Aqui em cima eu coloquei um lacinho daquele cordão de ráfia, fiz um laço e vou colar uma pérolazinha também no meio do lacinho. Aqui no arabesco, em cada pontinho, eu vou colar uma mini pérola também. Aí eu vou fazer isso com o auxílio da cola branca. Agora já tá tudo colado, já tá seco. Ficou assim a colocação das pérolas, eu coloquei em todos os pontinhos que tinha e na gaiolinha também. Antes de colocar os pininhos, eu vou passar uma demão de verniz acrílico brilhante. Aqui para mostrar os pininhos, eles vêm assim, vem com um preguinho para você pôr no meio da parte de baixo e pregar na madeira, e depois vem com uma espécie de uma tampinha para você fazer o acabamento nos pininhos. Agora aqui eu já passei o verniz e já preguei os pininhos. Aí eu fiz 2 buraquinhos com uma broca bem fininha e eu vou passar um arame. Eu medi aqui então um pedaço de arame, calculei mais ou menos, com um pouco de sobra para poder ir fazendo esse trabalho de enrolar. Eu estou utilizando aqui, você pode utilizar um lápis, uma ponta de um pincel, um cabo de um pincel ou uma caneta como eu estou fazendo. Então aqui depois é só colocar a pontinha pelo lado de trás da placa, ele vai sair a ponta para frente, você faz com auxílio do alicate, você enrola essa pontinha e depois dá uma amassada. Tem que ficar bem certinho para que não machuque a mão e nem fique riscando a placa. E aqui tá a peça pronta, ela ficou assim com esse brilho. Se você não gostar, você pode utilizar um verniz fosco, que também dá um acabamento muito bacana. E espero realmente que vocês tenham gostado da dica de hoje, da ideia de hoje. Façam, compartilhe o vídeo, dê um joinha e se não for inscrito, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima!